falar do pênalti marcado pro Grêmio. Não achei pênalti, como eu sempre falo, não foi intencional, não foi um movimento antinatural. Ou seja, não foi pênalti o lance do Ayrton Lucas. E aí eu vou recuperar aqui para falar do lixo que é a arbitragem da CBF. Porque não tem critério nenhum. Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. Foi marcado um pênalti pro Fluminense, que voltaram atrás, a arbitragem voltou atrás depois que o VAR chamou, num lance muito semelhante ao de hoje. Aí teve Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. A bola bateu na mão do Marlon Freitas do Botafogo de uma forma muito pior do que aconteceu hoje. Também não achei pênalti, porque não foi intencional, não foi antinatural, a arbitragem não marcou. Aí hoje, contra o Flamengo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, marcam esse pênalti mequetrefe e fajuto pro Grêmio. A arbitragem brasileira é um lixo e o Flamengo foi prejudicado de forma assintosa por um árbitro horroroso, que eu nunca gostei desse árbitro, e um VAR que não chamou. Por que o VAR não chamou se não foi antinatural? Por que o VAR não chamou se não foi proposital? Aí cabe ao torcedor questionar e desconfiar do que ele quiser. Notícia que eu acabei de apurar sobre esse possível interesse do Flamengo no Marcos Leonardo, tá? Atacante do Al Hilal. Uma fonte fortíssima de dentro do futebol do clube disse que o Flamengo não vai mais contratar nessa janela de transferências. Que o Flamengo já tá com o elenco muito inchado, o Flamengo não quer mais contratar nessa janela. E aí eu perguntei, nem por empréstimo você acha que vai ser possível? Por quê? Porque o São Paulo tenta, né, o empréstimo do Marcos Leonardo. E aí essa fonte disse, Thiago, acho muito difícil que o Flamengo tente o Marcos Leonardo até mesmo por empréstimo. O Flamengo já está fechado para a temporada, satisfeito com o elenco que tem e até me deixou claro que tem jogadores grandes, de nome pesado, que estão ficando fora de treinos, de relações, né, de jogos, então o Flamengo não teria interesse em contratar. Ou seja, muito provavelmente um caminho aberto para o São Paulo, que é até o time de coração, né, do Marcos Leonardo. São Paulo tá tentando o Marcos Leonardo por empréstimo, já que o Al Hilal já tem um número maior de estrangeiros do que pode usar na Arábia Saudita. Isso é informação exclusivaça, acabei de apurar com uma fonte fortíssima do futebol do Flamengo. Que acabou há pouco no Maracanã, o Flamengo sentou na vantagem, né, da vantagem mínima, e acabou sendo castigado com um gol no final. E não dá para entender, por exemplo, por que tendo Vinha joga Ayrton Lucas, né, que acaba fazendo o pênalti, né? É um negócio que não dá para entender. Nada contra o jogador, mas você tem um jogador melhor que ele. O técnico Felipe Luiz acha que ele foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial de Clubes. Enfim, dá para discutir muito isso. Com o tripé da defesa, o Noriega, o Kahneman e o Cuéllar. Muito, né? Esses foram, acho que, os mais responsáveis. Uma boa notícia em meio a tantas notícias que não entusiasmam o torcedor do Grêmio foi a estreia do Noriega. Exatamente. Como zagueiro, pela primeira vez atuando ao lado do Kahneman, se saiu muito bem. E depois, com a entrada do Wagner Leonardo, foi jogar no meio de campo. O Grêmio tem tido uma sequência aí de atuações onde dificilmente algum jogador consegue se destacar. Acredito que hoje, pelo lado do Grêmio, o Noriega foi o grande nome, e pelo lado do Flamengo, pelo menos no meu modo de ver, mais uma vez aquele que eu considero o melhor jogador do campeonato se sobressaiu, que foi o Arrascaeta. O Grêmio, viu, Bené, Serginho e Belli, 3 jogos sem perder, né, com 2 empates, perdeu, na rodada passada empatou com o Ceará e tinha vencido anteriormente o Atlético Mineiro fora de casa, ou seja, conquistou os dois últimos jogos fora grandes resultados. Uma vitória de virada sobre o Galo e esse empate contra a equipe do Flamengo. E o Flamengo chegou a 7 jogos, aliás, 8 jogos de invencibilidade. Eram 6 vitórias consecutivas, tentava a 7ª vitória consecutiva. Como todo mundo sabe, agora paradinha, né, para a data FIFA. E o Flamengo volta a jogar no dia 14, que é um domingo, fora contra o Juventude. E o time do Grêmio joga no sábado, que é dia 13, recebe o time do Mirassol, joga na sua arena. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, qual o sentimento que fica após esse empate no gol de pênalti, e também sobre as alterações que você fez. O que você buscou, por exemplo, na saída do Pedro, na entrada do BH, foi porque ele estava cansado, ou uma formatação diferente para essa equipe do Flamengo? Obrigado. Não,
O jogo de hoje foi um jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol. Um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o campeonato brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio, e levantar a cabeça, pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola e tanto sem bola, então precisávamos de velocidade, pressão. Por isso que optei por colocar o Bruno. E é isso. Ok. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. A torcida no intervalo xingou muito o árbitro. E eu sei que é a sua postura de não reclamar de arbitragem. Mas a gente sente no time do Flamengo que não tem um jogador, que seja o capitão hoje, que é o Arrascaeta, que vá no árbitro. Falta isso ao time do Flamengo? Existe alguma orientação para os jogadores não irem no árbitro, mesmo em lances que nitidamente a arbitragem errou, como num carrinho do Kahneman, me parece, né, do De La Cruz, que nem falta ele marcou, enquanto ele dá um cartão amarelo para o Léo Ortiz? Não, os jogadores eles falam com o árbitro, só que eles estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles, ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, que tem que apitar o que tem que apitar. Né? O que eu sinto realmente é que o que eu gostaria que colocassem um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram. Que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem. O jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito, porque o que nós queremos o que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. Felipe, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria te perguntar sobre o De La Cruz, né? Ele voltou, já estava à disposição, mas hoje jogando como titular, participou bastante do jogo e deu para perceber que o time parece que sentiu um pouco a saída dele, o meio-campo ali ficou meio aberto com a saída do De La Cruz. Eu queria que você falasse sobre a importância de tê-lo bem fisicamente para o seu time, e a saída dele foi só por uma questão de cansaço ou foi alguma estratégia mesmo? Ele pediu para ser substituído. É um jogador que se recuperou, está conseguindo ter uma sequência de treinos, tá bem novamente, é um jogador que nos dá muita dinâmica no meio-campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe também, e muito feliz de tê-lo de volta, né? No momento que ele saiu, e você falou que o meio abriu, realmente estávamos no momento onde o nosso time já estava sofrendo, né? Já estava um pouco, não sofrendo, senão com dificuldade de sair, e não simplesmente pela saída do De La Cruz, senão pelo momento que a equipe estava talvez tentando mais defender o resultado que continuar com as dinâmicas, e aí acabamos sofrendo mais.